Olá, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o pastor Rogério, da Igreja Metodista Retiro Poético, e hoje eu estou aqui para partilhar a 7ª aula da nossa escola dominical. O tema é Estruturas para formar discípulos. Nós veremos algumas estruturas, alguns meios que nos auxiliam para formar discípulos na vida da igreja. A primeira estrutura que nós queremos apresentar, que nós apresentamos, é a célula evangelística. A célula evangelística é o local onde as pessoas vêm, elas são convidadas a estar, juntamente com um grupo que já se reúne, e nesse grupo elas se encontram com outras pessoas, e quem é novo acaba sendo de alguma forma cuidado por aquele que já está um tempo ali. Isso nós chamamos de consolidação. Então a célula evangelística é a célula que ganha pessoas e a célula que consolida pessoas. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade de ganhar pessoas, de reunir pessoas, e ela acaba tendo facilidade de trazer pessoas, de consolidar as pessoas. Consolidar é tornar sólido, é tornar firme. Então a célula evangelística, ela desperta a pessoa a conhecer Jesus. Ela desperta a pessoa a querer saber quem é Jesus. E a célula também, evangelística, ela ajuda no relacionamento. Por isso que nisso nós temos a consolidação. E temos essa questão de ganhar pessoas. E o estudo da célula evangelística, ele pode ser até diferente das outras, porque seria uma palavra mais evangelística, uma palavra mais voltada para quem é Jesus, o que Jesus faz na vida da pessoa. Não seria aquele estudo, não seria aquela preocupação de passar conteúdos teológicos, aprofundar-se. Até nós temos falado que a célula não é o lugar, não é o local para ter estudo, mas a primeira missão da célula é a consolidação, o cuidado, o relacionamento. Tem que haver uma palavra, mas a palavra maior precisa ser no testemunho daqueles e daquelas que já estão caminhando, e principalmente do líder ou da líder, né? Que tem que ter a missão e tem como missão ser um testemunho vivo. Ainda que a célula nem tenha estudo naquele dia, a palavra ou a vida do líder vai falar profundamente ao coração daqueles e daquelas que estão lá. E a estrutura de uma célula evangelística, ela é bem básica e bem parecida com os outros formatos, né? Pode-se fazer um quebra-gelo, uma dinâmica de introdução, uma oração, o estudo em si, e pode-se pensar em fazer um apelo, perguntar se a pessoa quer decidir por deixar Jesus ficar sendo o Senhor de suas vidas. E no final acaba com uma oração. E não se preocupe em servir, não tenha a preocupação também de servir lanche. Nós temos falado também que a missão da célula não é ser o local de comelância, não é o local onde as pessoas devem ir porque tem um lanche, mas a atração precisa ser a unção de Jesus, o poder de Jesus. Uma outra ferramenta que nós temos para formar discípulos é o encontro com Deus, Peniel. Até está na agenda da nossa igreja fazer Peniel em junho, né? E com essa crise nós estamos aí no aguardo, porque provavelmente a nossa agenda vai ser revista, mas até então, junho é o mês do Peniel, do encontro com Deus. O que é Peniel? A maioria das pessoas já sabe, né? Peniel é retirar-se durante 3 dias, de sexta-feira à noite até domingo, retirar-se, estar no lugar onde a pessoa recebe ministrações, e essas ministrações vão tratar do caráter da pessoa. Então a pessoa tem uma ministração na sexta-feira à noite, e ali tem um mover, oração, e tudo que acontece em Peniel é guardado em segredo. Não é que seja um segredo para ninguém saber. Você já deve ter visto algumas pessoas chegando e falando: o encontro é tremendo. Só que, veja bem, não é um segredo por ser segredo, mas é experiências que a pessoa vive lá que são únicas e pessoais. Então, se ela contar isso, vai estragar algumas surpresas que lá há. Peniel é feito de algumas surpresas,
é feito de algumas dinâmicas. Então, se a pessoa vai sabendo, ela não vai ter a experiência dela. Então, não é um segredo simplesmente para deixar a pessoa curiosa e até raivosa. Não, é para deixar a pessoa curiosa e nós que já fomos, que já conhecemos, nós temos que facilitar para que a pessoa vá também. Então, sábado, o dia todo, tem ministrações, dinâmicas, tempo de comunhão. Eu não vou falar quais são as ministrações, não vou falar o que acontece, porque eu acabei de dizer. É necessário que cada um vá e tenha uma experiência. Peniel, encontro com Deus, é uma chave de transformação para a vida da pessoa. Eu tenho falado também que eu tive a experiência na outra igreja que eu pastoreei, de fazer Peniel de um dia só. E foi muito marcante. Eu vi várias pessoas, eu fiz 9 Peniéis, 9 encontros com Deus em 2 anos, e eu vi várias pessoas tendo as suas vidas transformadas em um dia. É uma coisa assim muito fenomenal. Então nós vamos fazer no Retiro Poético Peniel de 3 dias. Então é a segunda ferramenta. A outra ferramenta que nós temos é o reencontro. O que é o reencontro? O reencontro, a pessoa ela vai para uma célula, ela se envolve, então ela vai para Peniel e aí depois ela tem o reencontro. O reencontro, deve-se ir no reencontro quem está frequentando célula. O reencontro não é para ser usado como um momento ali de eu preciso de uma experiência, eu preciso de um fogo, eu estou meio frio, estou meio desanimado, então eu vou para o reencontro. Não é para isso. O Peniel é para aqueles que são novos, reencontro é para quem está inserido em célula. Eu tenho dito também que só vai participar da organização de Peniel aqueles e aquelas que estiverem envolvidos com células. Nesse Peniel, os organizadores vão ser os líderes de células e alguns irmãos e irmãs que já passaram e têm experiência. Então a gente vai fazer assim, seguir esse modelo de juntar Peniel com o movimento celular. O reencontro. Esse ano talvez não façamos reencontro, mas já temos que ir pensando, né? Vamos reestruturando. Nosso projeto era fazer a Casa de Paz, por conta dessa situação que o mundo está passando, nós cancelamos Casa de Paz, porque o objetivo era fazer Casa de Paz e as pessoas que se decidissem por Jesus, elas iam para Peniel, não é? E ali ela teria uma experiência com Deus. Então ficou tudo assim meio sem saber como será. Então a outra dinâmica para poder formar discípulos é a célula de discipulado. Então tem a célula evangelística, que foi a primeira coisa que eu disse, e a célula de discipulado seria uma célula onde as pessoas já estariam mais amadurecidas. Uma célula que acontece depois de Peniel. Então a pessoa ela vai ser forjada de uma forma mais presente, mais junto. Ela vai receber alguns confrontos para poder forjar o seu caráter, para tratar da sua alma, para poder despertar nela até o chamado a ser líder também de uma célula, a despertar nela a paixão por vidas. Então a célula do discipulado ela é uma chave para tratar de pessoas, e posso dizer que depois que passaram por Peniel. Então outra chave também é a consolidação. Consolidação é algo que as igrejas pecam demais, porque a porta da entrada, parece que as pessoas entram pela porta da entrada, mas as igrejas têm portas laterais e parece que as pessoas saem pelas laterais. As igrejas ganham muitas pessoas, mas não consolidam, não cuidam. Então a pessoa acaba saindo. Consolidar é andar junto, é apoiar, é estar presente. Não é? Você consolida como? Ligando para a pessoa, esperando a pessoa para vir no culto, chamando-a, indo até a casa dela. A pessoa não veio, dá uma ligada, manda uma mensagem, passa na casa da pessoa, passa no trabalho da pessoa, de alguma forma procura de um jeito, de alguma forma, estar com essa pessoa. Então, os mais velhos, eles devem ter como missão cuidar dos mais novos. Imagine só, chegou um visitante na igreja, você viu, e você já chama para sua célula,
Mesmo que você não seja o líder, você já começa a andar com aquela pessoa, você começa a se preocupar com ela. Então isso tudo é a vida de Jesus sendo gerada naquela pessoa. Isso é muito tremendo. Consolidar é tornar sólido. Pessoas sólidas, elas ganham outras pessoas. Outra dinâmica são eventos, workshop, congressos de discipulado, conferências de discipulado, capacitações. Então, a igreja ela cresce aprendendo sobre discipulado. Nós temos, no ano passado, o Bispo Mano ele organizou o congresso de discipulado lá na central de Petrópolis, e foi algo muito especial, foi algo muito tremendo. Ele trouxe alguns dos grandes pastores do Brasil para poder ministrar para nós, e nós fomos muito impactados com as várias dinâmicas de atuação na visão celular que algumas igrejas do Brasil estão fazendo. A referência, uma das maiores referências que até ministrou para nós nesse congresso foi o pastor Danilo Figueira. Até nessa apostila que nós temos usado, tem 2 estudos de um livro dele. Ele tem um livro muito maravilhoso chamado O Fazedor de Discípulos. Eu considero esse livro um manual para quem quer trabalhar com célula. Então, através dessa capacitação, você se torna melhor, né? Irmãos, irmãs, a gente vem de uma cultura de que eu tenho sempre que ser procurado, chamado. E isso tudo a gente percebe que precisa ser revisto. Você foi chamado para frutificar. Não foste vós que escolhestes a mim, disse Jesus lá em João 15,16. Mas eu escolhi vocês para que vocês vão e frutifiquem. Frutificar é cuidar, é ganhar, é consolidar. Se você não é procurado, peça alguém para procurar você. Por exemplo, a pessoa reclama, o pastor não me procura. Chame o pastor. Peça o pastor para estar com você, marque um horário, marque uma visita, chame para algo. Quem sabe você pode chamar o pastor, a pastora, um irmão para fazer uma visita junto com você. Se você quer ter laços de amizade e você percebe que não tem, crie, faça algo. Então eu quero concluir dizendo assim, essas são as estruturas básicas que ajudam a formar discípulos. Queremos lembrar que as estruturas auxiliam, mas o que faz toda a diferença é a unção e a bênção de Deus. Por isso, santidade e consagração não são opcionais para quem deseja formar discípulos. Toda estrutura, ela perde o efeito se não tiver unção, se não tiver bênção, se não tiver santidade. Então, nós vimos sobre a célula evangelística, encontro com Deus, reencontro. Nós vimos sobre a célula de discipulado e nós vimos sobre capacitação, congressos, conferências. Veja, você pode ser o melhor discipulador se você for o melhor discípulo. Seja discípulo e se envolva, porque Deus vai dar a você vidas para você cuidar. Eu sou o pastor Rogério, da Igreja Metodista Retiro Poético. Estou aqui falando sobre a 7ª aula da nossa escola dominical e quero dizer a você que Deus tem nos escolhido para fazer uma grande obra, não só em Cordeiro, mas nas cidades à nossa volta. Deus abençoe você, um abraço, fique com Deus.